Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre um Paciente e Outro. Mais uma vez estamos aqui, né, e hoje com um convidado que acho que os pacientes que fazem tratamento e acompanham a gente aqui não vê a hora de chegar para falar com o doutor André, né? Quem faz ortognática não vê a hora de pensar em fazer o nariz depois, né? Muito obrigado aqui da sua visita hoje, pelo seu tempo aí. Esse podcast a gente sempre conversa tomando um chá, né? Um apoio da Tal Chá. Não consegui hoje buscar um doce pra gente comer aqui, porque a tarde foi puxada, mas a Goela Padaria sempre ajuda a gente aqui com as coisas que a gente come, mas também segura um pouco a dieta hoje, né, pra poder não comer mais doce, né? E também da Dental Brasil. Seja bem-vindo aqui, André. Obrigado mesmo pela sua presença. Perfeito, Zé. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje para a gente poder bater esse papo aqui no podcast. Eu não sei nem do que a gente vai falar, assim, por onde começa, né? Mas uma coisa curiosa que talvez pouca gente saiba, né, é que você hoje eu vou falar assim, especialidade em cirurgia de nariz, né, dos pacientes com uma formação e também sem, né, que acho que é o que você acaba hoje mais fazendo. Mas muito pouca gente sabe que você fez odonto primeiro, né? Você chegou a ser um colega aí de profissão e depois mudou. Ah, nem chegou a ser quase, né? Mas fez odonto primeiro, né? Pois é, inicialmente eu fiz odontologia aqui na FOB, né? Depois eu me formei e decidi fazer medicina. Na verdade, Não foi muitas, rápido assim também, né? Assim, essa decisão deve ter sido mais difícil, não foi, de mudar? não foi algo tão repentino. Muitas pessoas me perguntam até se eu não gostava de odonto e porque eu resolvi Trocar, né? fazer medicina. Mas é muito legal porque eu gostava tanto da parte cirúrgica, eu comecei a gostar tanto dessa parte de cirurgia que eu queria ampliar minha área. E aí eu decidi fazer medicina. Quando eu estava no final do terceiro ano, começo do quarto ano, eu fui fazer um estágio na Inglaterra. E quando eu voltei, aí eu falei, não, eu vou querer Vou fazer trocar mesmo, vou trocar medicina. de. E foi uma decisão bem difícil, assim, na época, porque eu tava para me formar. E meus pais me deram um super apoio. Mas, tipo Então, assim, tô quase pra formar, formo, já largo agora e tento, né? É difícil isso, né? na verdade, como faltava um ano para eu me formar, menos de um ano, a decisão foi: eu vou terminar a faculdade, eu tenho algo garantido e a partir daí eu tento. É. E eu, no final da minha faculdade, no último semestre, então eu fazia odontologia, que é integral, né? Então manhã e tarde, e à noite eu fazia o semi-extensivo para me preparar já Pra para. voltar, porque esquece tudo essas coisas, né? Você não consegue sair formar em odonto e prestar um vestibular de novo, né? Fazer um curso de novo, não tem como, né? Pois é, e esses 6 meses me ajudaram aí um pouquinho pro outro ano, né? Aí depois eu fiz um ano de cursinho, acabei entrando em medicina, fiz medicina lá em Catanduva e segui a carreira, né? Formei, fui fazer otorrino e depois que eu terminei otorrino, fiz mestrado também lá na Unesp, em Botucatu, na área de cirurgia otorrinolaringológica e segui na parte de cirurgia craniofacial. Ou seja, eu fui para medicina, mas eu não fiquei tão longe Longe da da minha área. cirurgia, do que seria bucomaxilo, talvez, na cirurgia, na odontologia, né? Exato. Porque uma coisa que a gente não pensa, assim, quando entra na faculdade, é como que a gente vai viver do que a gente está estudando também, né? Isso na odonto eu vejo que eu não pensei nisso quando eu entrei, sabe? Eu acho que eu gosto e vai. Mas a gente tem que pensar também, onde eu vou ficar, onde eu vou morar, será? O que que eu vou fazer? Porque tem que ter um plano, assim, de uma hora trabalhar, né? Não, não é Exatamente. só formar, né? É muito interessante porque também meu pai e minha mãe, eles são professores hoje da. Meu pai aposentou, né? Professores da FOB. Hum. E eles trabalham nessa área de orientação profissional. Então, essa questão, apesar de eu não ter algo muito preparado, mas quando eu já estava no meu terceiro ano, eu já comecei na odontologia, eu já comecei a vislumbrar ó, o que que eu vou fazer, Como que eu vou viver, como né? eu vou viver, para onde eu vou. Então, eu até cheguei na época a estudar algumas cidades, onde seria interessante. Até foi interessante que outro dia nós estávamos conversando. Você falou de Luiz Eduardo Magalhães, É. né, na Bahia. É uma cidade que eu cheguei a ver na época, porque parecia promissora, Não, tal. e totalmente foi, né? É ainda, acho, né? É que eu Exato. não, eu fui lá nisso, 2000 e, acho que 4 ou 5, alguma coisa assim.
Então, eu acabei avaliando, era 2010, 2009, quando a gente acabou fazendo um estudo, sim, Ver onde superficial seria de legal de mercado. ir, né? Mas você vê, eu acho que a gente tem duas coisas, assim, que tudo bem, qualquer lugar que você for abençoado, você vai ter o pão ali, vai trabalhar, né? Acho que isso nunca falha. Mas ao mesmo tempo você fala assim, eu tenho que ter um plano, né? Tipo, vou estudar pra quê, né? Vou ficar super especialista num negócio que a cidade não absorve você, não tem uma faculdade pra você atender ou trabalhar, não tem ou nenhuma mínima chance de poder estar ali. Daí você fica um super especialista que não tem o que fazer, né? É que aí Não tem pra onde ir, né? não tem utilidade, né? É. Você fica super especialista, mas não atua como especialista. Então, Daí você fala assim, pô, eu fiquei 10 anos pra chegar aqui, tenho uma super capacidade e não consigo reverter isso. Não, não falo só pra pagar as contas, não, mas para poder se satisfazer profissionalmente mesmo, né? exato. Porque o dinheiro de uma outra forma ele vem, mas eu falo assim, às vezes você aprende a fazer uma coisa e não tem aonde executar. E eu vejo que isso na odonto é uma coisa que a gente não sei se na medicina tem isso, né? Mas a gente não aprende nem a cobrar nada, né? Na medicina também, Sabe? assim, não aprendi a cobrar, não aprendi a precificar, mercado, consultório. Como que você chega no valor? Ah, pergunta pro colega e cobra igual, ou cobra um pouco a menos para tentar ganhar dele, né? É, É uma parte que é muito falha ainda na formação, assim, nas graduações ainda. Eu acho que isso, quem sai sabendo um pouco disso daí já sai muito na frente, de como fazer um negócio depois com o que a gente aprendeu, né? não, sem dúvida. Mas outro ponto que é engraçado, porque quando você tenta ensinar isso na faculdade, às vezes isso acaba caindo para os anos básicos. E é quando o aluno não quer prestar atenção nisso, né? É, Normalmente eles vão pensar mais na área clínica, o que eles querem fazer, quer pôr a pôr a mão nas mão ali, coisas. é. E aí acaba passando um pouco aí essa parte. Porque a gente acaba tendo uma base ou outra, mas acaba sendo nos primeiros anos, que não é quando você tá no Hum, foco, né? é. Então é algo Porque a gente não tem importante. a mínima noção, assim, de, ai, como que eu vou cobrar? Porque o certo, acho que era chegar no final, né? Você, vou te atender, vou atender você. Ó, liga o velocímetro, na hora que acabar, fala, ó, você consumiu tanto da minha vida, vai custar tanto, entendeu? Seria Né? justo. Fala, ó, você consumiu tantas horas, você falou comigo de madrugada, esse dia eu te vi 3 vezes a mais do que era pra ver. Daí fala, ó, sua conta é essa e é justo, vai. Porque não é assim também, né? Quando a gente lida com cirurgia, a gente nunca sabe muito. Hoje à tarde, conversando com uma paciente muito querida, já tem que estar preparando ela faz tempo, mas assim, tem coisas que ela quer saber ali. Ai, como que eu vou acordar da anestesia? Assim, falou o melhor possível, mas eu não sei. Eu falei, mas eu falei com alguém que vomitou quando acordou. Eu falo assim, não é todo mundo, mas pode acontecer. Exato. Aí eu vou ficar com um hematoma, daí eu falo assim, ó, vou fazer a cirurgia com o maior cuidado do mundo para não ter. Mas tem gente que eu faço igualzinho e tem. Então, assim a gente fala assim, eu tenho controle das coisas? Eu tenho, mas um pouco. E para quem opera, você sempre tem o imponderável, né? A variação da, da variação anatômica propriamente Hum, dita. Às vezes você está operando lá, tem alguma coisa que está fora do lugar, algum vasinho que acaba pegando e acaba gerando um hum. hematoma. Ou mesmo as possíveis complicações, mesmo complicações menores, como hematoma, às vezes uma infecção local que pode acontecer. Mas é algo que foge um pouco do nosso É. controle, né? Mas não dá pra falar assim, o André é bom com ele, ele não. Não, ele tem experiência, mas tem essas coisinhas assim que às vezes a pessoa pergunta e fala assim, eu falo na real, assim, eu não sei. De verdade, eu não consigo prever isso, sabe? Se eu conseguisse, eu falava pra você, ó, não vai acontecer. Não tem chance nenhuma de ter um vômito depois da cirurgia, não tem chance nenhuma de ficar um pouco mais inchado. Aí eu mostrei, ó. Mostrei uma foto de um paciente com hematoma normal, um hematoma um pouco maior do que era esperado, mas aconteceu. E os dois com o mesmo cuidado, mesma cirurgia, mesma equipe que fez, mas às vezes muda, né, a resposta do corpo do paciente, né? Muda. Eu tive um paciente recente agora. Eu fui, eu fui operar, era uma rinoplastia. É um paciente que até então não sabia ser hipertenso, mas no intraoperatório teve uma dificuldade de manter a pressão. Então, ele teve um pouco mais de edema, sangrou um pouquinho mais a cirurgia do que o habitual. Então, é uma cirurgia que o pós-operatório tem que ter um pouquinho mais de cuidado, que demora mais para você chegar no resultado final, mas faz parte da variação. E no final, a médio prazo, o resultado vai ser o mesmo. Quando passar toda essa fase, né? Exato. E o,
essa questão dos pacientes, né? Hoje, acho que semana passada veio uma normativa, um informativo, né, da pessoa da anestesia, mudando agora a questão de quem está usando as canetas para emagrecer ali, diminuindo um pouco o intervalo que estava, acho que 3 semanas, agora para uma semana de mudança ali do uso, né, da, dos inibidores ali. E, só que na hora que eu vi isso aí, eu falei assim, nossa, o que deve ter de paciente que toma e às vezes não fala. Não, isso Não acontece. fala. Porque às vezes assim, tô usando, toma. Quem que te prescreveu? Eu comprei, tô usando. Então tá uma bagunça assim tão grande. Você teve algum problema com isso aí? Quase. Recentemente, inclusive é uma cirurgia que está planejada para essa semana. É, A paciente falou: Olha, não faço uso, mas eu quero começar. Posso? Eu falei: Olha, falta 2 semanas para sua cirurgia, vamos esperar um pouquinho. A gente começa logo logo depois. depois da cirurgia para ter uma segurança. Mas ela me perguntou assim: sorte que ela perguntou. É. Se ela E chega na véspera, ó, você vai dar as orientações ali pra operar amanhã, dela, ó, eu tô usando alguma coisa, tô usando uma caneta emagrecedora lá, né, os inibidores ali. E daí você fala assim, bom, então a cirurgia era amanhã, não vai ser mais, né? Vai ter que mudar. vai ser pro ano que vem, né? Agora nessa época vai ser pro ano que vem. Então isso, porque o paciente às vezes eu falo assim, não é que ele mente, né? Mas às vezes ele tenta não te falar tudo, né? Às vezes ele, por inocência, às vezes acaba Hum. escondendo Ou achando que algo. não tem problema, né? Não vai mudar nada. Exato. Um outro problema que quase aconteceu também uma vez foi um paciente que fazia uso de hormônio para fazer reposição de testosterona por vários motivos. E quando eu perguntei os remédios que tomava, as doenças que tinha, acabou não falando. E aí, mais próximo da cirurgia, ele informou que fazia uso da testosterona. E aí eu conversei com o anestesista, porque tem um risco aumentado, e é algo que às vezes passa totalmente batido, Hum. né? Então esse foi um outro caso interessante que a gente É, teve. porque assim, eu falo, em cirurgia que a gente faz aqui, a gente morre de medo dos pacientes que fazem uso de bifosfonato, né? Que isso é uma complicação enorme. Às vezes eu já peguei casos para tratar assim, na fé, porque você não sabe quanto tempo você vai conseguir reverter, o que que vai acontecer. Porque perde um pouco da irrigação ali mesmo do sangue, né? Do osso. E isso atrapalha muito os pós-operatórios. E tem paciente que eu tenho certeza que toma e às vezes você pergunta, ele, não tomo nada, acha que é um multivitamínico, alguma coisa assim a mais que ele toma ali. Ah, mas é só um repositor e não sabe o problema que pode causar por estar fazendo uso do medicamento, sabe? Não, com certeza. E passa muito batido às vezes. Às vezes coisas mais simples, como unha de gel, mega hair, são coisas que às vezes o paciente não percebe que isso pode ter Às alguma vezes faz tanta parte implicação. da vida ali, do dia a dia, né? E às vezes pode dar algum problema com o bisturi elétrico. Então, são alguns cuidados que são importantes mesmo. Aqui teve um dia que a gente foi fazer uma sedação aqui. A unha da mulher tava muito bem feita, assim, porque no que colocava o oxímetro, não lia. Não lia. Eu falei assim, não tem jeito, tem que tirar o esmalte. Ela ficou tão chateada de ter que tirar ali para poder começar a sedação, mas eu falei, não tem jeito, se não monitorar, como que faz? Segurança, né? Né? Daí vou pôr em risco você por mim, eu não vou fazer isso, né? Não tem porquê. E daí a gente começou, vai estar fugindo já do que era para falar aqui, ó. E a gente falando da questão de cirurgia de nariz, né? Você já percebeu que eu gosto muito de te ver operar lá, que eu acho o jeito que é feito ali a cirurgia, porque junta a técnica, né, com muita habilidade envolvida ali na hora de fazer. E isso, para quem, é lógico, não é para o paciente ir assistir isso, né? Mas para quem vai aprender, é bonito de ver, né? Você vê na hora o resultado. Não sei como que você chegou a gostar disso daí, queria que você falasse um pouquinho disso, mas é muito legal de ver o resultado, né? Isso é lindo demais, assim. Eu gosto muito. A rinoplastia foi aparecendo para mim. Não foi algo que eu planejei em fazer. Inicialmente fiz otorrino, depois, por vários motivos, acabei fazendo crânio e maxilo. Pelo meu contato mesmo que eu tive no dia a dia, até com o próprio trauma que a gente fazia lá na Unesp, né? E aí, vindo para o centrinho, eu acabei tendo mais contato com a parte de rinoplastia e acabei aprendendo e, de certa forma, me apaixonando. Mas você foi gostando ou era uma coisa que ia sobrando também? Porque tem isso, né? Por exemplo, eu quando comecei a trabalhar, sobrava muito, assim,
muita criança que meu chefe não gostava de fazer, muito paciente mais novo, e acabou ficando uma coisa de rotina. Ah, não quer fazer, eu faço, e tem que trabalhar, vamos lá. E eu peguei pegando gosto de fazer e atendo muita criança hoje, em cirurgia, né? Mas, e às vezes isso, né? Às vezes uma coisa que alguém não queria vira o ouro pra gente, né? Assim, Isso aconteceu um pouco com a crânio, na verdade, né? A parte de crânio maxilofacial, porque o trauma não é algo muito interessante para otorrino, então acaba não chamando tanta atenção. E como eu já tinha formação de odonto, né? Como eu já era dentista, então muitas vezes eu pegava esses traumas e fazia junto com o preceptor. Então desde o R1 eu já começava a fazer. E eu fui me interessando cada vez mais. Igual você falou, você começa a fazer, você vai pegando gosto é. pela coisa. Ah, é E verdade, né? Quando você começou a cirurgia, você já tinha passado pela cirurgia na graduação, né? De odonto, né? Então Exato. você já sabia a sutura, todas essas coisas, já tinha uma noção, né? Sabia, já tinha uma noção boa. E quando eu fui fazer os traumas também, por exemplo, eu colocava as barras de Erich. Com Então, muito mais facilidade, né? eu colocava até com anestesia local no consultório, porque às vezes a gente tinha dificuldade no centro cirúrgico. Então, isso facilitava. Eu fazia os bloqueios regionais e já colocava. Então, isso foi. E devagar eu fui aprendendo, fui aprimorando nos traumas, fui fazendo traumas mais complexos. Alguns traumas de mandíbula, É que depois. vai soltando, né? Conforme quanto mais a gente mostra confiança, mais ganha, né? E fui indo. E aí surgiu a craniofacial, porque eu falei, ó, é uma coisa que eu gosto, tem a parte esquelética, Mas isso tem. na graduação ainda, né? Na Não, não. formação. Isso Já já na depois. Ah, otorrino. tá. Já Dentro da na. otorrino, tá. Isso. E aí falei, não, vou fazer craniofacial. Aí eu conheci o serviço do Centrim, vim pra cá. E aqui a gente tem muita rinoplastia, né? Porque o paciente com fissura, o final do tratamento dele é a É. rinoplastia. É Que o é sonho de todo paciente, né? Chegar na hora de fazer a rinoplastia. É o que eu falo. Tem todo aquele tratamento, faz toda aquela parte complexa. Então passa desde as cirurgias primárias, lábio, palato, enxerto ósseo-alveolar, cirurgia ortognática, para chegar ali naquele Hum. último momento que eu falo que é para colocar cereja no É, bolo. mas é. Então, e isso, o E até por isso processo que me não é feito encantou. antes, né? Pra esperar tá todo o rosto, assim, a face reestruturada. Porque fazer antes da ortognática, por exemplo, tem muito paciente que chega já com a ordem invertida. Mas acho que para o cirurgião fazer o nariz, por exemplo, antes de a ortognática acontecer, ou às vezes antes do enxerto, é muito difícil você ter uma noção do que vai ser ali, né? Do que vai Assim, mudar, né? por exemplo, eu com frequência, quando o paciente ele vem para uma avaliação de rinoplastia, às vezes não fez as cirurgias, por exemplo, o paciente não fez o enxerto ósseo-alveolar, eu prefiro aguardar para depois eu poder definir se ele vai por ortognática, se ele não vai por ortognática, porque quando faz a cirurgia ortognática, mexe na posição do terço médio da face, ou seja, o nariz ele vai mudar de lugar. Às vezes, durante a cirurgia, dependendo da dificuldade para soltar ali o septo, acaba deslocando. Então, vai deslocar meus enxertos, eu tenho que refazer uma cirurgia secundária, aí já passa Hum. obrigatoriamente a usar outros enxertos, então não é legal. E daí de uma cirurgia que tá tudo novo ali, você tem que refazer onde você mesmo mexeu, às vezes não é legal, né? Não, não. E o paciente já vai ter a base da primeiro resultado, né? Ele vai ter um parâmetro ali muito bom para poder cobrar também. Cobrar não, mas de esperar o resultado, né? é, tem esse ponto, né? Só que uma coisa que a gente nota é que tem paciente que não quer fazer ortognática. Naquele momento, né? Não, tem paciente que assim, não quero fazer. Teve uma paciente que eu até conversei recentemente, que ela queria fazer rinoplastia, 15 anos de idade, tinha fissura unilateral, ela não queria fazer rinoplastia, desculpa, não No queria fazer cirurgia ortognático. ortognática porque ela queria fazer rinoplastia. Só que eu conversei com ela, porque muitas vezes a rinoplastia fica muito limitada, o meu resultado não chega no meu melhor resultado, porque o rosto não está proporcional. Hum. Então a cirurgia ortognática, ela é importante ela vir antes porque ela estrutura esse terço médio e ela simetriza melhor, ela me ajuda a dar um resultado Hum. melhor para esses pacientes. Então eu falei para ela, olha, você tem 15 anos, vamos fazer o seguinte, eu mexi na asa do nariz dela, eu reposicionei uma parte que incomodava muito ela e sugeri que ela fizesse ortognática e depois a gente planejasse essa cirurgia. Você achou o equilíbrio ali para ela passar essa fase. Porque eu imagino que chega uma fase do paciente assim, que ele tem uma pressa ali de terminar. Tem uma época que a concorrência aumenta muito, né?
na adolescência, em concorrência entre menino e menina ali. Então isso acaba, a gente acaba passando uma coisa pela outra ali, tentando pular etapa ou ganhar tempo ali nisso, né? Porque só quem passa ali sabe, né, o que é essa urgência de fazer. Porque tem, aí eu vejo que esses pacientes nessa fase acabam sendo, vou falar vaidosos, assim, mas eles têm essa expectativa de resultado, né? E o outro paciente que a gente vê muito querer atravessar a ordem, é normalmente quem tem a parte de baixo menor também, porque daí como o nariz aparece muito no perfil, o paciente às vezes acha que o nariz está errado. Daí diminui o nariz, mas daí vai ver uma hora, passa no orto para planejar, acaba vindo aqui, daí fala, não, mas o nariz está bom, mas você tem a mandíbula pequena. Daí tem que avançar a mandíbula. Então, muitos pacientes que têm a mandíbula diminuída acabam querendo fazer o nariz antes, depois faz, mas na hora que vai ver o perfil é a parte de baixo que está para trás, o nariz estava certo no lugar. Não, com certeza. E tem alguns casos, mesmo paciente não fissurado, Hum, paciente particular passa comigo e fala, olha, eu prefiro que você passe por uma avaliação, ver se tem uma indicação de cirurgia ortognática. Caso você tenha essa indicação, eu prefiro que faça antes da é. rinoplastia. Tanto, essa semana tenho 2 rinoplastias e as duas são de pacientes que fizeram ortognática. Amanhã uma paciente sem fissura, que tem Hum. cirurgia, que fez cirurgia ortognática prévia, e a outra é um paciente com fissura, que fez cirurgia ortognática prévia também. Então, As duas no final do tratamento ali. as duas já fizeram a cirurgia antes. Então, me ajuda também no final o É. resultado. Porque acho que assim, falar que tem pressão, não tem. Toda cirurgia que envolve estética tem uma pressão ali pra gente na hora de fazer, né? Mas quando você tá tudo combinado, a chance da gente entregar um resultado é muito maior, né? Com certeza, né? Não, com certeza. Quando você consegue planejar, acompanhar, falar, eu quero fazer nessa época que você conseguir chegar ali. E a rinoplastia é de detalhe. Então, 1 milímetro muda completamente o resultado da cirurgia. Então, se muda 1 milímetro na ponta ou no dorso, é o suficiente para a cirurgia ficar bonita ou feia. Então, essa base ajuda muito a ter um resultado mais harmônico e ficar um perfil mais agradável. Uma coisa que assim, todo paciente prefere fazer o nariz sem tirar enxerto, por exemplo, de cartilagem normalmente da costela, né? Isso. Acho que é lógico, todo mundo perguntar se é melhor só mexer no nariz ou mexer no nariz e na costela para tirar a cartilagem, todo mundo prefere mexer em um lugar só. Mas eu vejo que o resultado de quando faz a remoção da cartilagem é muito maior, né? Assim, é que tem indicação, eu sei. Mas quando você faz um nariz com e a indicação é precisa, o resultado, a chance de ficar melhor é muito maior, né? Com certeza. Isso varia um pouco de paciente para paciente, é claro. Depende do quanto material tem no septo para reestruturar esse nariz. E depende do quanto eu preciso. Por exemplo, se eu tiver que abrir esse dorso ou aumentar o dorso, quando eu tenho que fazer um nariz de aumento, dificilmente eu consigo fazer só com septo. Então, normalmente eu Já preciso tem que da contar com costela. outra. Mas É. acaba sendo uma coisa assim de você quase sempre deixar conversado que talvez você precise. Eu sempre deixo Porque não tem conversado. como acordar ali na hora e decidir, né? Eu falo assim, porque os pacientes que veem isso, às vezes tem que entender ó, que você tem que estar ali preparado com tudo para sair bom no final, não é isso? A ideia é essa, né? É assim, ó, como que eu falo? A grande chance do melhor resultado, para mim, no meu ver, na cirurgia primária. Então, se eu tô lá no intraoperatório, eu vou tentar ao máximo não usar a costela. Se eu acho que tem septo suficiente, eu começo pelo nariz, abro o nariz e colho o enxerto que eu tenho lá. E aí eu vou ver se eu tenho material para trabalhar. Se eu não tiver, eu já conversei com o paciente antes, se ele autoriza ou não. Se ele não autorizar, são outros 500. Aí eu não parto para costela. Claro. Mas caso tenha autorização, a gente já vai, já colhe a costela, porque aí eu tenho material quase limitado, né? Um material abundante. Então eu consigo dar um resultado muito melhor quando eu tenho essa necessidade. Porque o paciente acaba, porque ele vai gostar ou não do resultado depois, eu acho que isso tem total ligação, porque eu vejo assim, né? Uma coisa que a gente aprendeu, e para quem faz ortognática e não sabe, nunca mexer no septo se não sabe se o paciente vai precisar na cartilagem, né? Se o paciente vai fazer nariz ou não. Eu acho que, por regra, a gente nunca deve remover a cartilagem, porque ela não atrapalha na respiração, né? Ela não vai ser, não é um desvio ósseo que vai estar atrapalhando o paciente de respirar. Então, se você não sabe se o paciente vai fazer o nariz ou não, deixa a cartilagem quieta lá, né? Não,
não descola ela, não vai querer remover, não fuça ali onde não precisa, né? Porque às vezes isso faz a diferença de tirar uma costela ou não, de a gente mexer durante a ortognática. Não, com certeza. É tanto que, por exemplo, o paciente que já fez cirurgia ortognática, pela própria manipulação, às vezes fratura. Mesmo fazendo tudo certinho, tecnicamente perfeito, às vezes a cartilagem fratura na manipulação. E na hora de fazer o enxerto, esse enxerto não tem tanta sustentação. Então eu já deixo conversado nesses pacientes a chance de usar uma cartilagem de costela é aumentada, tá? É por isso que às vezes a impressão que você tem é que a paciente que usa costela, porque normalmente você vai ver a maioria dos seus pacientes são que já fizeram cirurgia É. ortognática. Então acaba necessitando Hum. um número maior de vezes de cartilagem de costela. Porque eu sei que a cirurgia fica mais trabalhosa, né? Acaba ficando. É mais difícil, né? Você mexer com o enxerto ali na hora, né? Aumenta o tempo Hum. cirúrgico, né? O enxerto é um pouco diferente, mas por outro lado, eu ganho mais sustentação. É uma cartilagem mais forte. Eu consigo trabalhar melhor esse material. Eu consigo preencher algumas áreas que às vezes eu não tenho quando eu não uso a costela. Em algumas vezes a gente pode usar até a cartilagem da orelha para alguns detalhes, então às vezes usa, mas não, eu não gosto tanto para estruturar o nariz de maneira geral. Às vezes fazer um enxerto ou outro, se é alguma coisa bem pontual, eu uso orelha. Mas via de regra eu acabo indo para costela quando não tenho o suficiente E ali. o pós-operatório é tranquilo, não é? É, normalmente o paciente que fez rinoplastia, quando ele colhe a costela, ele tem mais dor no local da costela Do que no nariz. do que no nariz. O pós-operatório da rinoplastia sem uso de outros enxertos é muito tranquilo. Incomoda um pouco a questão do edema no começo, nos primeiros dias. Às vezes a gente faz uso do splint, Hum. então o splint acumula um pouquinho de crosta, então fica difícil de respirar nesse. Acaba ficando com a respiração oral mesmo ali, né? O paciente com a respiração bucal. E até por isso que é uma outra coisa, já aproveitar o gancho, que não é costume fazer a ortognática com a rinoplastia junto, né? Por Isso. conta disso também, para não causar o paciente ficar com a boca e o nariz com dificuldade de respirar, né? Tem alguns casos que Que é tá sendo possível, né? feito, né? Mas tem que ser muito bem estudado. Por exemplo, um caso de fazer uma ortognática junto com a rinoplastia, provavelmente não usaria splints, né? Hum. Usaria uma outra estratégia, que é, por exemplo, um ponto de colchoneiro, algo diferente para evitar o hematoma naquela região, mas que deixe respirar melhor. Não, e não que é 100% que o paciente vai estar respirando com o nariz, pelo nariz depois da ortognática, né? Às vezes fica congestionado um pouquinho, mas é que o paciente não fica muita coisa de uma vez, né? Mas é engraçado, Mas em alguns porque casos a gente tá conseguindo achar assim, né? Mas vai sair, não. A gente vai achar um protocolo de falar assim, ó, esses casos dão, esses casos não dão, sabe? É, outra coisa interessante é que, por exemplo, às vezes a gente pensa que vai ficar obstruído. Só que às vezes o desvio de septo é tão grande que só de você corrigir esse desvio, às vezes a gente associa a turbinectomia Hum. ou uma reposição dos cornetos, algo, trabalhar os cornetos ali, isso já melhora tanto a passagem de ar que o paciente nem sente tanta dificuldade mesmo com o splint. Porque é normal pro lado da fissura o septo acabar se inclinando ali na anatomia, né? Então isso quase todo paciente com a fissura unilateral, o septo acaba dando uma desviada pro lado da fissura. Então sempre o lado da fissura acaba tendo mais dificuldade de passagem de ar, que o paciente normalmente relata isso, né? Então é uma coisa que às vezes assim, vai ter que uma hora vai ter que corrigir isso, né? É, Não sabe se durante a ortópia ou depois, mas em alguma hora isso vai ter que ser corrigido para a respiração melhorar, né? aí normalmente é interessante deixar para um segundo momento mesmo, porque eu consigo aproveitar todo esse material que eu tiro para reestruturar o nariz. Então, tanto a cartilagem, às vezes um desvio ósseo dá para usar para preencher alguma falha que está tendo. Então é algo que pode ser usado também. Então, Todo material vira, vira o nariz depois, né? pois Acaba te é. ajudando a virar um nariz mais bonito no final. E ainda mais com o uso de algumas novas tecnologias, como o PRF, por exemplo, ajuda você a fazer ainda melhor, preencher algumas áreas. Por exemplo, Hum. se eu precisar de um osso, às vezes a gente consegue moer, colocar num PRF, preencher, principalmente, às vezes, essa região da fissura que fica com uma Um diferença na desnível ali, base, né? né? Um desnível, uma simetria maior. Não, isso acaba acontecendo e ajudando. Mas eu vejo que assim, eu vejo que a ortognática é uma cirurgia que
a gente tenta muito não refazê-la, sabe? Assim, tem que ser uma cirurgia de um dia mesmo. E acho que toda cirurgia de estética, assim, o paciente não quer fazer uma, daí se não der, faz outra. Nunca tem esse planejamento na sua rotina, né? Eu nunca falo, vou fazer o nariz numa fase, vou tentar depois, se não ficar bom, né? Você não tem muito essa conversa, né? Difícil, é muito difícil. Só caso tenha algum, por exemplo, Vou falar assim, vou falar diferente então. Até agora eu nunca vi você combinar que, ó, se não ficar bom, vou fazer um retoque. Você nunca tem essa conversa, é muito difícil. Só se for um né? caso muito específico, por exemplo, um paciente que às vezes não quer mexer na asa do nariz, ou então ele tem uma alteração da válvula nasal, assim, algo que vai, eu faço a cirurgia e se precisar, a gente vai para um segundo momento. Ou então, às vezes eu inverto, eu já faço a correção da parte funcional, da No parte. primeiro tempo, Isso, e aí eu vou para a cirurgia da rinoplastia já para fazer definitivo. mas que é mais raro isso daí, né? A maioria acaba sendo um tempo só, né? Em via de regra, É exceção. É né? exceção da exceção, assim. Pra não falar que não tem nenhum caso, tem um ou outro só. Mas eu falo que, né, eu vejo porque acaba sendo planejado, ó, é hoje, vamos fazer. E acabou que hoje eu vi, uma outra coisa que eu tenho visto também, que não é legal, mas que tem acontecido na sua rotina, é de ter recirurgia também, né? É, cirurgias secundárias, É, né? Ah, isso acontece por vários motivos, né? Primeiro na hora de que. você receber pacientes para refazer o procedimento, né? Exato. Primeiro que a rinoplastia, ela passou por uma alteração técnica muito grande nos últimos 20 anos, vamos falar assim. Então, alguns pacientes que fizeram essas cirurgias há um bom tempo atrás, muitas vezes têm resultados que não são tão satisfatórios. E mesmo pacientes não fissurados, pacientes Hum. do consultório mesmo, eles acabam procurando para refinar esse resultado. Então, é algo que acaba acontecendo. Mas no paciente com fissura, por exemplo, é mais comum isso acontecer por conta da simetria, né? Então, às vezes, numa cirurgia primária, a gente tenta evitar o uso da costela, por exemplo, e às vezes o resultado fica um pouco mais limitado. E quando a gente não tem esse resultado e tem essa queixa, às vezes a gente tem que refazer num segundo momento mesmo, mas é uma cirurgia mais difícil e o resultado fica um pouquinho mais limitado comparado a numa primária. Fazendo de ter a chance de fazer pela primeira vez, né? Exato. Então é mais uma vez a importância de conversar antes de operar, né? Com Não é isso? certeza. De conversar. E tem que saber quais são os riscos e o que a Uhum. gente pode fazer. Porque também tem limitação, né? Acaba tendo essas limitações do enxerto, de não usar enxerto, do que o paciente espera também, né? Recebe muita foto de alguém, você fala, queria ser o nariz assim, tem umas coisas assim? Acontece, acontece. Eu acho que assim, depende do jeito que a pessoa traz essa foto, pode ser muito legal. Olha, tem uma característica aqui que eu Ah, gosto. entendi. Mas assim, Isolado, assim, uma coisa. exato. Por exemplo, eu gosto desse perfil. Ok. Daí você já vê a pontinha maior, o dorso e tal, você já consegue ter uma noção do que pode casar ali ou não, né? Do que agrada. Mas assim, eu quero esse nariz pra mim, falo, não dá. Porque cada pessoa tem sua individualidade, tem suas proporções faciais e não funciona. O que eu costumo fazer no meu consultório com frequência é fazer fotos e fazer uma simulação na foto. Não para prometer um resultado, mas para alinhar minha ideia com a do paciente. Entendi. Por exemplo, Tipo fazer um Photoshop ali na hora, alguma coisa assim? exato. Eu tiro uma foto, eu coloco lá no tablet, eu edito a foto e vejo uma previsão assim de como eu gostaria que ficasse o nariz. Se minha ideia bate com a do paciente, ótimo, a gente segue. Seguimos, é. Se não, aí eu prefiro não, nem Vamos, fazer. vamos entrar no acordo antes, né? Exato. Não, porque já tive caso assim, de paciente querer, assim, ele vem aqui, olha na sua cara, aperta sua mão e fala assim, ó, vai operar e vai fazer isso depois. Daí o cara faz ortognate, ele fala, agora eu queria fazer ortognate no mês que vem. Tipo assim, pra não perder o tempo de esperar. Eu falei assim, cara, não dá, não vai achar. Você vai achar, assim, não vou falar não. Mas das pessoas que você vai conversar, é raro você achar alguém que vai querer operar alguém com 60 dias de pós-cirurgia. Normalmente a gente aguarda. Normalmente as pessoas vão esperar ali uns 5, 6 meses ali, é o que a maioria, hoje não sei se isso é geral, mas que é o que a maioria acaba falando, né? Dessa espera. Mas você vai procurar, você vai achar alguém que vai mexer, né? Sempre vai rodar, vai ter alguém que vai, mas eu falo, eu não indico fazer. Porque 60 dias é muito pouco pós-ortognática, né?
Eu acho um tempo curto. Eu gosto de esperar uns 6 meses, pelo menos, porque já dá tempo de acomodar, o edema diminui. O ideal seria por volta de um ano, porque um ano o edema já está todo reduzido, então você tem uma noção melhor das posições da face, você tem menos interferência Hum. do edema. Então você já tem uma previsão melhor do seu resultado. Então você consegue ver melhor as estruturas, mesmo com a tomografia, sabendo da parte óssea, ainda tem a parte de tecidos moles, que a gente também precisa ver ali. Hum. Então, acho que de 6 meses a um ano, dependendo do caso, dá para planejar. Pra poder pensar, né? Então fica aí todo mundo já sabendo aí que tem que esperar para poder pensar. Porque assim, eu entendo assim, o lado da pessoa querer fazer logo, porque também eu sei que ninguém quer fazer uma cirurgia depois da outra. Você tá acabando de sarar de uma, já pensar em passar por outra, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que também todo mundo quer terminar, não vê a hora de falar assim, ó, terminei, né? Deixa eu seguir minha vida. E muita gente começa, porque não é anormal, assim, muita gente fala assim, ó, tipo, eu passei na faculdade, vou começar em janeiro, daí chega aqui no meio do ano. Ó, já quero operar, já quero fazer isso, quero tirar o aparelho, quero fazer tudo, mas às vezes não vai dar tempo, cara. É duro isso. Não, Quando você fica apertado assim pra. Porque tem coisa que é possível, tem coisa que não dá pra fazer, né? o mais comum é faculdade e casamento. Casamento. São os dois principais. Que acho que você também deve achar isso pra analisar aqui. Pra ortognática, casamento, eu falo assim, se puder esperar de 6 meses, pelo menos pra tirar uma foto, porque às vezes muda a expressão do paciente, né? Muda o rosto. Às vezes, no começo, o paciente precisa se acostumar a se olhar no Hum. espelho. Tem paciente que às vezes fala assim, nossa, eu gostei, tá lindo o Mas nariz. ainda é estranho, né? Mas as primeiras vezes que olha, eu falo, nossa, sou eu mesmo. Não acostumou. Não acostumou, não é fácil, não. Hoje em dia, a cirurgia rinoceptoplastia acaba sendo é muito particular ou tem algum custo pelo convênio? Não tem muito, né? Então, normalmente a cobertura é muito pouca. Quando tem uma parte funcional associada, às vezes uma parte funcional vamos falar, insuficiência de válvula, um Mas não desvio pelo de paciente septo. apresentar fissura ou uma malformação, não ajuda. hum, Normalmente não, né? Normalmente não. Se tiver alguma parte funcional associada, o convênio costuma cobrir a parte funcional. Então, por exemplo, desvio de septo, importante, ele cobre o desvio. Insuficiência de válvula, ele acaba cobrindo. A parte de hipertrofia de corneas, então a gente faz uma turbinectomia, ele cobre também. Então, assim, isso reduz custos, só que sempre tem um custo à parte, né? Que é a Sim. parte estética que vem associada. Então, normalmente o paciente tem que pagar uma diferença de internação, de anestesista e da equipe cirúrgica também. Pra poder. Daí faz mais coisas, mas acaba tendo um custo do mesmo jeito, isso daí, né? Exato. Fica um pouco mais em conta, mas assim, não muda muito o valor final. Porque sabe que na ortognática tudo era muito assim, não tinha muito nada pelo convênio antes, né? Tudo era mais, vamos falar assim, pacote, né? Que é o que a gente fala em cirurgia particular. Era um tanto de material, equipe, quem fez, e era um pacote para fazer. E isso ainda funciona hoje em dia, né? Mas quando envolveu alguma parte libera por convênio e outras não, vira um rolo assim no consultório de. Rolo que eu digo assim, você acaba tendo muito paciente para cobrar assim, o que está acontecendo no processo, né? Porque quando você entra no pedido cirurgia você tem que acompanhar o que está acontecendo, e daí gera uma outra coisa, que antes era assim, ó, é particular, é tanto, marca o dia e vamos acertar, cada um paga, tem material, hospital, anestesista, assim, as coisas que tem que acertar, mas era um pouco mais fácil de negociar. Quando entra uma parte é convênio, uma parte não, às vezes isso dá um rolo, assim, para poder gerenciar tudo isso, de fazer. O que fica mais fácil normalmente, dependendo, claro, do convênio do paciente, às vezes a gente faz o procedimento e faz a nota esclarecendo cada procedimento que foi feito, o custo, a internação hospitalar também tem da anestesia, e aí o convênio reembolsa. Aí por reembolso fica mais fácil para o paciente às vezes, porque ele paga o valor cheio e depois o convênio reembolsa a parte A gente emite a relacionada. nota e depois vê isso vai ser reembolsado para o paciente, né? Exato. Mas o que eu quis dizer, assim, da questão que vira um rolo, é assim, antes o paciente ia, vamos falar assim, é um pacote, dá certo, tem data amanhã, opera amanhã, por exemplo. E quando é convênio liberar, às vezes você não sabe quando vai ser, tem que liberar para poder marcar.
Daí já fica aquela ansiedade de quando vai ser. Ah, mas será que, ó, eu queria viajar, queria marcar férias, né? Será que eu consigo marcar antes do final do ano? Já começa a virar aquela. Que às vezes a gente não tem esse controle, né? Você não tem pra quem se ligar no convênio e falar assim, ó, será que vai liberar logo a cirurgia do André? Tá na hora? Não tem como saber, né? Não, e ainda mais a ortognática que mexe com a PME, né, que Não, são é materiais uma. especiais, é mais difícil ainda a Hum. liberação. Daí isso vira um rolo, às vezes, que assim, sempre que libera é festa, vamos lá, agora mais um que sai da nossa lista de cobrar toda semana, porque tem que ser assim, ó. Porque o paciente fala, e aí, liberou? Daí você fala, "Ó, não liberou. Ó, tô cobrando, ó, autorizou isso, não, falta aquilo. Vira, tem que ter quase alguém para ficar olhando isso. É, muitas vezes precisa mesmo. E eu digo porque as coisas, as cirurgias chegaram mesmo para os pacientes, né? Antes era uma coisa muito difícil, né, de você fazer. Tá falando a paciente que eu conversei hoje, ela falou assim, viu, desde quando não amarra a boca, por exemplo, né? Que até hoje tem esse negócio de ortognática, ficar com a boca amarrada. Eu falei, ó, que eu me lembro, ó, eu acho que parou em 93, 94, então tem muito tempo, né? E até hoje tem esse mito de que a boca fica amarrada na cirurgia. E a cirurgia estética, isso não tem mais volta, né? Isso o paciente acostumou de fazer, hoje você indica, ele tem uma recepção muito maior, né? Para fazer a cirurgia, né? Não, com certeza. É, mudou a mentalidade das Hum. pessoas. O- Passar por cirurgia, eu acho, né, André? A segurança também do procedimento cirúrgico, incluindo o procedimento anestésico, também fica cada vez melhor, o Hum. controle melhor. Então, cada vez menos a gente escuta notícias de algumas intercorrências mais graves de uma cirurgia. Então, isso também dá mais segurança para o paciente também. Eu acho que tem esse outro lado. E a cirurgia estética no Brasil, hoje o Brasil é um dos países que mais faz cirurgia estética no mundo. Então, tem uma demanda muito grande e cada vez mais agora com as redes sociais, que tem mais gente se expondo, as pessoas se expõem mais, então elas têm uma vontade maior de melhorar a estética. Porque essa questão de ter que. Não fala de ter que postar ali as coisas, né? Mas eu não gostava de rede social de jeito nenhum, assim. Por incrível que pareça, eu não gostava. E eu até brinco. Mas a gente não tem como fugir de mostrar alguma coisa de resultado, né? Então a gente tá aqui gravando hoje para poder chegar em outras pessoas, por quê, né? Então, mas não é para aparecer, eu falo assim, é um bate-papo aqui tudo, mas no fim é para orientar pacientes que vão precisar ou de ortognática, ou de uma cirurgia de nariz, ou alguma outra coisa que a gente faça. Então isso acaba sendo importante e tem que chegar de alguma forma. Porque se você não faz, tem um cara que às vezes é muito pior do que você e tá ali se expondo e acaba trabalhando mais do que a gente, vamos falar assim, né? Então, mas você já formou tendo isso como meta de fazer ou foi acontecendo também? Não, eu também não gostava de rede social, não. Tanto que minha rede social era pessoal, eu não postava muito, postava uma coisa ou outra. E aí, devagar, tive que ir mudando. Tanto que é recente que eu tô Trabalhando mexendo, ali. trabalhando nas redes sociais. Não tem 2 anos que eu trabalho mais Hum. efetivamente nessa parte. Mas se a gente não trabalha, a gente vai perdendo mercado. Porque é igual você falou, tem um colega que vai expor os resultados e muitas vezes o paciente ele não te conhece, ou ele te conhece, mas não sabe dos seus Hum. resultados. Mas será E- que é bom, né? Como que eu vou lá saber, né? Exato. É interessante também uma coisa que eu falo, por exemplo, em nariz. Não que aquele resultado vai se traduzir em você, mas quando você olha as fotos, vê os resultados, você tem uma noção do senso estético de quem está Hum. operando. Porque, por exemplo, tem alguns conceitos que são inerentes de cada cirurgião. Então, às vezes, você vai ver se o senso estético daquele cirurgião bate com o seu. Se, por exemplo, para aquele rosto ficou harmônico o nariz ou Hum. não. Porque às vezes o nariz está bonito, mas não está legal com o rosto. Não tá combinando com aquela pessoa, né? Exato. Então, assim, eu acho que também tem esse lado que não é só o resultado em si, mas para você pensar de uma maneira mais Hum. ampla. Nem sempre o paciente leva por esse lado, mas quem pega realmente essa veia do negócio, assim, de tentar perceber, eu acho que aí Consegue. consegue extrair o melhor, ele consegue escolher melhor. Porque assim, tá gravando hoje aqui já é mais de 8 horas, né? A hora que. Eu também tenho criança igual você também tem. A hora que eu entrar em casa, todos esses problemas assim que eu digo, tudo isso tem que ficar pra trás pra eu poder viver ali um pouquinho, sabe? E eu não consigo chegar em casa daí ficar, não, com story mostrando coisa assim, não consigo ficar nessa, assim, de ficar.
o ao vivo ali o tempo inteiro, porque não tem como. Eu quero chegar um pouco e curtir a família, mas em paz, sabe? De ficar às vezes sem camisa, de ficar com a roupa de ficar em casa, de ter meu tempo ali e não depender de estar falando com alguém ali ou pra alguém, sabe? Eu também. Eu chego em casa, não quero mexer em redes sociais, quero passar meu tempo com a minha filha, com a minha É. esposa. Às vezes eu tenho até dificuldade de colocar na minha O cara fica te rotina. esperando, não fica? Agora, dependendo do horário que eu chego em casa, não. Hoje, provavelmente, ela vai dormir, que ela dorme perto desse Mais cedo. horário. Mas de segunda-feira, normalmente, eu não a vejo antes de dormir. Então, mas nos outros dias ela me espera para dormir, então eu chego, ela já acabou de tomar banho, então. E tem que ter essas memórias, né? Exatamente. Mas às vezes eu tenho dificuldade até no meu dia a dia. Tô durante o dia para postar na rede social, da minha rotina também é algo que eu tenho um pouco de dificuldade ainda. Mas sabe um jeito que eu acho que tem que funcionar, mas acaba te obrigando, né? É pôr na agenda, sabe? Hora de fazer isso. Porque senão não tem. Porque eu vejo assim, a gente fica tão cobrado de responder WhatsApp, responder e-mail, e você ter que ler as coisas da nossa área. Daí você fala assim, ainda vou parar. Na hora que para, tem que pensar para que as pessoas vão ver, quando lê, quando vai saber. É complicado. Isso é a gente cada vez mais embolado de coisas, né, para fazer. E você acaba ficando Hum. sobrecarregado, né? Muita coisa e você passa a ser uma obrigação e vai ficando Meu, o negócio que eu vejo difícil. que eu conseguia na residência muito, mas assim, eu não gostava de nem gostar de ter celular, pra você ter a noção de como que era o negócio. Sempre gostei de tirar foto, mas não gostava de carregar o celular. O... Na residência eu conseguia ler muito livro, assim, mesmo ficando o dia inteiro no hospital, conseguia ler demais, assim, era uma coisa prática de ler. Hoje eu levei uns livros para casa, eu fui lá ver, tipo, tem uns 3 meses, normalmente já teria acabado de ler o que eu levei, não tô nem na metade. Em casa também, aí, bom, quem tem criança sabe, né? Você chega, tem a demanda da criança. Minha filha, eu chego em casa, ela quer atenção, ela quer É. brincar comigo, ela quer que eu sente com ela no chão. Então, aí Não vai tem falando, jeito, não, não. não tem jeito. Isso vai mudando, né, com o tempo. Mas o que eu falei, a gente quando começou a falar do nariz, né, voltando no assunto, é que eu vejo assim, o tanto que é que é duro a pessoa ver sem saber, né? E acaba que para mostrar fora de cirurgia acaba não sendo legal para todo mundo ver. Mas o quanto é, de certa forma, artesanal ali, individual, vamos falar assim, cada, cada planejamento, né? Exatamente. E muitas vezes o que você planejou no pré-operatório tem que ser mudado na hora. Porque às vezes, é igual eu falei, você abre o nariz, você espera que tenha septo. Às vezes não tem. Tem que mudar o seu planejamento. Dependendo do que você tem de material, você tem que ver como você vai trabalhar esses enxertos. E é aquilo, você vai esculpindo devagar. Posiciona, aí você já É, viu. mas não tem, mas eu falo assim, não tem, por exemplo, a gente vai para ortognática com o guia pronto, vai, de posicionamento da base óssea ali. Então não adianta eu chegar na cirurgia e falar assim, eu avancei 9, devia ter avançado 10, daí eu vou e faço outro guia. Esse guia é feito em impressora 3D, tem que ter acabamento. Então eu não chego na hora lá e mudo, tipo, eu tenho que decidir. Já fiz 2 guias quando eu fiquei na dúvida, né? Mas é mais raro isso acontecer, porque eu já penso uma coisa e na hora ali tem que ser, porque se eu ficar muito, eu não gostei da maxila, volta pra mandíbula, também não acaba a cirurgia, né? Essa é uma vantagem e uma desvantagem do É, nariz. então eu tenho que pensar muito antes para hora que eu falo, ó, decidi, é isso. Não fico mais. Será que devia ter mexido mais? Será que não? Não fico mais. Eu esqueço, ó. Tanto que eu não lembro mais depois que eu acabei o planejamento. Normalmente a gente pega algumas medidas como base, né? E essas medidas me norteiam. Por exemplo, quero um nariz que tenha uma projeção que vai ali de 27 a 30 milímetros. E eu vou trabalhar dentro disso, o que vai ficando mais harmônico. Então, às vezes, eu posiciono tudo, cubro o nariz com a pele, vejo se está na posição que eu quero. Se não tô, eu reajusto ou mudo um ponto, ou Vai estabilizando por parte e vai. exato, até ele chegar no formato que eu quero. E se precisar ter que refazer, chegou no final, tá? Tem alguma coisa que me incomodou, eu abro o nariz e faço de novo pra ficar do jeito que eu quero. Porque o que eu falei é isso, né? A gente programa o avanço na ortognática e o guia já vai com essa medida do avanço ali. Não consigo na hora. Eu devia ter avançado um pouquinho mais.
Não dá mais. Mas Perdeu a chance. a cirurgia esquelética É, tem essa. é. Por um lado é bom, que facilita, então você tem menos dúvida ali, não tem que ficar mudando tanto o planejamento. Mas por outro lado, às vezes se você quer mudar um pouquinho, você fica um pouco Fica bem congelado. limitado ali na hora. Tanto que eu sempre eu tenho, não sei de quando começou isso aí. Eu ficava pensando muito até a cirurgia acontecer. E pensava assim, constantemente até ela fazer. Daí chegou uma hora, não sei a época que foi isso, eu não lembro, mas que eu planejo e daí eu esqueço o que eu planejei. Assim, eu planejo, faço o guia e daí eu desligo disso aí. Eu vou pensar nas coisas para eu não fico mais encanado naquele negócio girando na minha cabeça. Me incomodava Normalmente, de ficar ali refazendo. normalmente para rinoplastia, eu costumo fazer isso na véspera. Lógico, antes, quando você vai avaliar o paciente, você já, de certa Dá forma, uma. planeja qual é a sua ideia e tal, até para você poder passar uma previsão de honorário para o paciente. Olha, isso aqui vai demandar isso, isso e aquilo, vou É precisar de tanto tempo de enxerto, cirurgia, tanto né? tempo de cirurgia. Mas normalmente eu reviso tudo isso na véspera, então chega à noite, eu falo pro paciente, eu vou te operar umas 20 vezes à noite. Aí eu trabalho a foto, eu olho a tomo, trabalho a Mede de foto de novo. novo. Aí eu volto na simulação que eu fiz com o paciente, vejo se as fotos que eu tô mexendo tá ficando parecido, para que fique Hum, tudo assim alinhado, para no dia da cirurgia ficar hum. tudo redondinho. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar nessa simulação o perfil direito do paciente. Por quê? Porque eu opero do lado direito. Então, É o que você vai estar olhando ali na hora mais direto, né? na maior parte do tempo, eu vou não que eu não olhe os outros, porque eu saio, olho pelo outro lado, olho por baixo, Sim, olho por sim. cima, mas é a minha visão que eu tenho a maior parte do tempo. Então, é uma coisa que eu faço porque instintivamente aquela imagem vai ficar guardada e é o que eu vou tentar reproduzir ali. Então, é algo que E um eu. lado estando certo, o outro vai estar praticamente quase todo, né? Não, com certeza. E mesmo assim, eu saio para olhar o É. outro lado. Mas o que eu acho interessante é porque aquela imagem, eu olho tanto para aquela imagem, eu Já fica refaço, gravado, né? ela fica automático ali. Então eu não preciso colocar uma foto do paciente na sala, não, aquilo tá gravado, porque eu já vi Não vai várias vezes. sair, não vai sair da cabeça. O... Eu vi que você também você gosta de operar muito com luz, né? Você já fez com microscópio? Isso não é ruim? Não. Com lupa, alguma coisa assim. Com lupa dá para fazer alguns detalhes é Hum. interessante, tem alguns cirurgiões que usam, mas para operar nariz, particularmente, eu acabo não usando O lupa. tempo todo ali. Normalmente eu acabo não usando, Ah, porque eu acho que eu perco um pouco do global. Mas pode ser interessante para alguns detalhes. Como eu uso fotóforo já, e a princípio para mim tá ok, eu consigo ter uma medida boa em milímetros, para mim tá bom. Eu uso muito lupa para operar lábio hum, e palato, porque aí tem uma precisão maior de hum. milímetros, e ali qualquer detalhezinho faz diferença. Não que na rinoplastia não faça, mas você tem uma área maior, é diferente, porque você É está porque muito eu focado sinto aqui. isso daí, por exemplo, na ortognática, que eu tenho que ver, por exemplo, o rosto todo ali, a boca toda ali na hora de mexer. Ou vamos falar assim, a área que eu tenho que ver é maior, a lupa deixa, eu não vejo a área que eu tô trabalhando inteiro. Daí isso me atrapalha às vezes de. Se eu vou ver, tipo, um terceiro molar ou um implante, que é um dente só, isso às vezes me ajuda. A Uhum. lupa ajuda. Mas se eu tô vendo uma ortognática, assim, vendo um lado inteiro da mandíbula e a lupa foca só em metade, daí me atrapalha, sabe? Acho que é mais ou menos isso, não é? Exatamente. É porque quando eu estou trabalhando numa área menor, igual você falou, por exemplo, um palato de um bebê é pequenininho. O lábio de um bebê é pequenininho também. Então fica melhor, porque você fica totalmente focado naquilo. Eu perguntei porque, E assim, às nariz vezes você perde. os pedacinhos de enxerto, ali, na hora de fazer, estruturar, é um trabalho muito minucioso ali, pequenininho, né? Na hora de perfurar, de posicionar, de olhar. Essa hora precisaria, mas depois, na hora, quando você sai pra fora pra olhar, assim, sai do pedacinho do enxerto ali que você tá ajustando, você tem que ver o nariz inteiro pra ver se tá bom, é isso, né? Exatamente. Então você tem que olhar um pouco do global. Só que uma coisa que ajuda, às vezes, mesmo sem usar lupa, são aquelas plaquinhas milimetradas. Então você acaba tendo uma noção boa de tamanho. E o retoque, o final, é só em posição. Então já tá na posição, você acaba não levando tanto. Eu,
por exemplo, eu não levo tanto em consideração em milímetros. Eu vou esculpindo ali na hora. Lógico, Hum. tem uma margem que eu trabalho, né? Mas ali eu vou esculpindo. Ah, faltou, acho que falta um pouquinho aqui. Você vai lá, ajusta, cobre, volta um pouquinho, mais um pouquinho. Eu sempre tento tirar menos do que mais, porque aí você consegue ir acertando. Então é uma Porque você estratégia. sabe que eu vejo que para ensinar, né, quando para ensinar outras pessoas, é um negócio muito difícil, não é? É Porque eu falo complexo. assim, o que eu vejo assim na hora que se você está executando ali, é uma mistura de um monte de coisa, né? É de um bom gosto, é de uma habilidade, é coisa que se vai juntando, assim, ninguém vai fazer talvez igual. E isso, para você passar para outra pessoa, é difícil a pessoa ver, né? Que ela vai acabar criando um jeito dela para fazer aquilo, o aluno ali, um residente, porque você vai dando parâmetro, mas é duro a pessoa aprender e treinar isso, não é? É, Demora. não, com certeza. Mas, por exemplo, tem os fellows, tem os residentes lá no centrinho. Os meninos pegaram muito rápido essa questão do senso, assim, de Do bom algumas. gosto ali de. Exato, porque eles se dedicaram também, lógico, tem muito mérito, na verdade, mais mérito deles de se dedicar do que nosso, às vezes, de tentar explicar tanto. Mas você acaba falando, olha só esse detalhe. Eu gosto muito de olhar o pós-operatório, não para criticar no sentido assim, não ficou legal. Eu falo, não, ficou bom, mas daria para melhorar aqui, daria para melhorar. O que a gente pode fazer para isso? Então isso é uma coisa que eu faço quando eu estou ensinando, quando tenho os residentes. Eu falo, olha, eu mostro o nariz que eu fiz, por exemplo, olha, tá vendo esse nariz? Ficou legal? Ah, gostei. Mas ó, eu gostaria, se eu pudesse, eu mexeria um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. Já Isso gerando esse grau de crítica mesmo, né? é de É, autocrítica, de certa forma. Lógico, sempre dá para melhorar, nunca o trabalho vai estar nunca perfeito. termina, né? Então, é algo que tem que ser feito. E eu tento revisar meus trabalhos. Então, eu olho as fotos dos pós-operatórios, principalmente pós-operatório imediato, porque ali é onde eu consigo mexer Hum. mais. E depois eu vou acompanhando como ele vai ficar no pós-operatório tardio. E aí eu vou vendo ó, o que eu fiz de diferente, que mudou do imediato para o tardio ou não, e assim por diante. Não, mas é muito legal de ver. Eu sei que tem mais coisa. Eu falei muito do nariz porque o que eu vejo assim de paciente, assim, todo mundo que vem aqui da ortognática, ele quer saber disso depois, tem uma dúvida muito grande. E eu até falei esses dias com o Gustavo e com a Lara, né, sobre isso daí. E eu tentei ir pro outro lado um pouquinho da conversa, porque eu sei que pro paciente decidir o nariz, assim, o que ele tem de dúvida é muito grande, assim, de coisa. Ainda poderia a gente ficar falando mais tempo ainda só sobre isso daí. Eu sei que eu te peguei hoje sem planejar, mas se quiser mostrar uma hora mais ou menos como que faz, mostrar alguma coisa assim, a gente vai deixar também seu Instagram aqui para poder o pessoal ver os resultados lá. Eu sei que tem bastante coisa lá para ver e qualquer dúvida marca uma consulta e vê, porque cada um acaba sendo de um jeito, né? Cada um acaba sendo de um jeito. Mas tem algum material assim, de intraoperatório, você diz? Não, eu falo de resultado, tipo o nariz com enxerto, sem enxerto, o que que foi, por que que foi indicado, para o paciente entender um pouquinho. Mas acho que também ao mesmo tempo isso, quando o paciente chega nessa hora de decidir, ele tem que ter uma consulta individualizada, porque não adianta ele chegar lá falando pra você, eu acho que meu nariz é com enxerto, eu tenho que fazer, porque ele não é ele que vai decidir, né? Vai ter uma conversa junto, né? Exato. Vai ser em conjunto a decisão, mas é importante ele entender que tem toda uma parte técnica por trás da indicação, né? Hum. Então, por exemplo, se eu tô indicando fazer com um enxerto de costela, logo de cara, eu falo assim, não, esse Tem. caso é para começar pela Hum. costela. Então, eu acho que, assim, o paciente, eu vou explicar o porquê disso, vou embasar, mas, não quero. Ok, mas a minha indicação seria Daí essa. já começa um. É difícil isso aí. Eu sei que o dia a dia do cirurgião era mais fácil se não tivesse esses questionamentos, mas faz parte da vida. Tá bom, meu amigo? Obrigado, viu? Perfeito, eu que agradeço. Obrigado Foi pelo, muito boa a pelo conversa aí. convite, o bate-papo aí. Um prazer estar com você. Vamos tentar chegar em casa para jantar cedo ainda, né? Para dar tempo de jantar em casa. Ah, não, isso vai dar tempo, com certeza. Tá bom? Desculpa, eu estava falando aí. Ó, mas obrigado ao mesmo ter vindo. Eu sei da sua correria aí. Vamos conversar mais, cara. Mostrar mais isso daí. Se você quiser falar mais de algum assunto, alguma coisa que mudar, aqui é seu espaço. Fica à vontade.
Obrigado, eu agradeço. Queria te agradecer o convite por estar aqui. É muito bom poder estar conversando assim, às vezes trazer isso, principalmente falar com o paciente que tem anomalia craniofacial, né? Porque é um público que é carente de profissionais especializados. Então é muito bom ver que a gente tem uma comunidade de profissionais também que são dedicados a Hum. isso e, e que juntos a gente consegue dar um bom resultado para esses pacientes. Isso é fenomenal. Então, assim, gostaria de te agradecer, colocar aí meu Instagram, pessoal, se quiser dar uma olhada e acompanhar o trabalho. Eu também trabalho no Núcleo Aiman, não sei se você conhece, né? Conheço. Que é o nosso núcleo de tratamento de pacientes com anomalia craniofaciais, que a nossa ideia é realmente ter um trabalho multidisciplinar para poder atender esses pacientes que muitas vezes não conseguem chegar em um centro de referência pelo SUS, por exemplo. Então ele tem essa oportunidade de buscar algo fora. Hum. Então é uma ideia muito interessante e é algo que é sempre bom, assim. A Eu não gente... falei com todo mundo de lá ainda, mas acho que a gente vai chegar lá. Já falei com a Mel tá lá também, não tá? Isso. O Adriano já convidei, mas não deu certo de marcar, né? O Cristiano Tonello já veio. A ver se uma hora vem o Luciano e a Michelle também, que estão lá. Eu não sei se faltou mais alguém. Tem a Mari, né? A Nancy, É. que é da genética. A Isabela, que é oftalmo. E Falei com a aí, irmã da Isabela, mas porque ela é ortodontista, né? Mas assim, uma hora a gente vai acabar trazendo todo mundo lá, se eles aceitarem o convite para poder falar. e tem a Luísa também da genética, né? Tem a parte da genética, tem a fono, tem a psico, tem todo um leque de profissionais. O Adriano, que é ortodontista, então é bem interessante aí. Não, e é uma coisa que acaba ficando organizado para o paciente, porque ele não tem que buscar várias pessoas, porque a gente acaba trabalhando assim muito hoje, né? Por exemplo, hoje a minha forma acaba sendo assim, eu indico alguém numa cidade, que daí tem outra, e vai virando uma teia aí no Brasil. Mas você ter isso organizado num lugar, isso é muito mais vantajoso, né? Para o paciente, então, nem se fala, né? Facilita. Facilita demais, né? É porque o que a gente está falando assim, de profissionais, quando você pega assim, de informação, por exemplo. Por que que eu comecei a conversar com pessoas que gostam ou atuam na área? Porque quando você vai procurar uma informação, um faz um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, não tem uma coisa para os pais procurarem, entendeu? Para os pais se nortearem ali com alguém. É, isso é complicado porque, por exemplo, eu recebo pacientes do Brasil inteiro. E às vezes eles passam com um colega de uma área e depois com outro Hum. colega de outra área. Aí a fono fala de um jeito, o otorrino de outro, o cirurgião plástico de outro. E, Às vezes está e todo eles mundo com ficam boa confusos. intenção, sabe? Não é nem essa questão. Mas é o costume, a rotina das pessoas, né? De como fazer aquilo. Ah, sim, mas por exemplo, cada um fala na sua linguagem. Hum. Então não fala uma mesma. É assim, ver o paciente segmentado, entendeu? Não tem uma padronização do atendimento, né? Acho que é Exato. isso. É que assim, o otorrino vai ver a parte da otorrino, o cirurgião plástico da cirurgia plástica, a fono da fono. Então, às vezes o paciente, não que ele esteja sendo mal cuidado, mas às vezes eles não têm essa ideia completa, sabe? Então, Das esse é o melhores épocas, das interessante. épocas ideais de contratar, então isso ajuda o paciente demais, né? Exato, até para fazer um follow-up Hum. e tá bem tratado para cada etapa. É o que eu falo. Se a gente estiver bem preparado para cada etapa, a gente consegue ter resultados muito melhores. Muito melhores. Fazendo na época certa, fazendo o preparo Hum. certo. Por exemplo, o enxerto ósseo alveolar, quando faz na época certa, é muito melhor depois para você Muito. fazer uma ortognática mais para frente. Então isso ajuda demais. E trabalhar. E a ortognática de quem fez enxerto é outra cirurgia, né? Porque Não tem nem comparação. muda, né? Muda muito. Mas é isso aí. Muito obrigado. Valeu? Muito obrigado, Ó, tem que obrigado vir pelo mais. Você convite. promete que você fala aqui, ao vivo vai ficar gravado, que você vai vir mais aí. Eu venho só convidar que eu venho, faço questão de Tá vir. bom? Obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Obrigado.